Iniciando a gravação 2 minutos antes. Vamos ver se a galera vai colar. Vocês estão conseguindo me ver? Tem alguém aí? É a pergunta que deve ser feita. Gerencie o seu canal diretamente pelo celular, diz aqui no meu celular. Bem, amigos da Rede Globo e amigas e amigues. Opa, tô me ouvindo aqui também. Deixa eu dar um pause aqui no áudio. Aí, como é que tá? Estão conseguindo me ver legal? Ah, sim, eu estou conseguindo me ver também. Deixa eu centralizar aqui um pouquinho. E aí? Bom, não tem ninguém ainda na live. Uma tristeza. Eu. Inclusive, deixa eu baixar aqui o volume. Aí. Bem, amigos da Rede Globo, faltando apenas 1 minuto para iniciar, estamos apenas nos aparatos técnicos, a iluminação ainda é provisória, o cenário também é provisório. O posicionamento de câmera também é provisório. Então eu queria dizer para vocês que são 23 horas, iniciamos agora a live direto da Twitch de twitch.tv barra agora é outro podcast, onde eu vou tentar fazer em alguns momentos da minha vida lives aqui para vocês. Vou fazer, eu tenho alguns projetos esses que eu vou falar no dia de hoje, vou falar nesse momento sobre eles e gostaria de dividir com vocês, né? Além disso, eu tinha também. Bom, vamos falar dos projetos, né? Vamos falar dos projetos. Algumas pessoas sabem que eu, desde 2009, tenho gravado podcasts. Desde 2009, desde o longínquo 2009, onde muitos de vocês sequer eram nascidos e nascidas ainda. Eu já estava lá gravando podcasts. Eu comecei gravando podcast para a igreja que eu frequentava, né, que eu era líder de jovens e tal. Depois virou Crentaços, daí o Crentaços Teologia de Boteco, agora outro podcast, né? Na verdade, se você pensar bem, o Agora é outro podcast, ele é o Teologia de Boteco com outro nome. Inclusive a abertura do Agora é outro podcast, ela foi refeita. Não refeita, mas ela foi aproveitada, né? Preguiçosamente de minha parte. Ela foi aproveitada no sentido de que eu só fiz algumas alteraçõezinhas porque eu gostava demais, demais. Uma das coisas que eu gostava muito era da introdução do Teologia de Boteco, por causa daquela musiquinha de uma banda chamada Pata de Elefante, chamada, se não me engano, O Cheiro da Cerveja ou O Gosto da Cerveja. É um sentido aí da cerveja. Então, eu gostava demais daquela abertura, tem uma cuicazinha ali, uma entradinha de bateria bonita. E tem ao fundo, se você prestar atenção, óbvio, se você já ouviu Teologia de Boteco ou se você já ouviu agora é outro podcast, ao fundo toca a Internacional Comunista em castelhano, que me parece uma das versões mais bonitas dessa canção, que é uma das mais bonitas. Ah, sim, no Teologia de Boteco tinha uma particularidade, uma coisa que eu aprendi com o Jonathan, lá do Crentaços. É, quando a gente fez a abertura do Na minha fecal opinião eu também vou falar sobre isso hoje. Anote aí você, coloque no seu caderninho. Eu tenho um caderninho aqui, coloque aí no seu. Quando a gente for fazer a abertura do Na minha fecal opinião, ele teve uma ideia de levarmos vários livros, né? Por conta de uma particularidade que na minha fecal opinião a gente falava sobre livros também, né? Eu indicava uma peça literária por programa. Daí ele teve a ideia de levar vários livros e a abertura que a gente fez era no banheiro da casa de uma pessoa. Na casa da avó de um cara que depois eu nunca mais vi o cara. Velho, se você estiver vindo aí, obrigado. Te amo, você é foda. Prestou o banheiro da casa da avó. A gente precisava de um banheiro que fosse amplo para poder posicionar bem a câmera e tal. Um banheiro que fosse de fácil pra gente colocar a iluminação e tal. E o banheiro da casa do cara, lá da avó do cara, era topzera. Enfim, aí a gente foi lá e o Jonathan falou: ah, leva vários livros, leva pelo menos uns. Acho que ele falou 20 livros. E a gente gravou a abertura e a gente gravou 20 vezes. Não lembro se foi 20, mas uma porrada de vezes.
a gente gravou eu tirando os livros. Então eu pegava o livro, dava uma olhadinha, pá, dava uma olhadinha, pá. E alguns livros tinham algumas particularidades, né? Por exemplo, eu puxava a revista Veja e devolvia pro lugar, não lia. É, enfim, e daí por conta disso, por causa dessa brincadeira que o Jonathan fez, nossa, eu devia estar gravando aqui. Panaca. Ah, não, estou gravando. Porra, mas eu sou um gênio, eu sou uma figura genial. Por conta dessa brincadeira, no Teologia de Boteco, eu colocava, às vezes eu colocava músicas que faziam referência ao tema do programa, né? Eu coloquei a Internacional Comunista como padrão. Eu tinha, na verdade, eu tinha três músicas. Eu tinha outras músicas que eu colocava que eu ficava invertendo, mas, por exemplo, quando eu ia falar de algum tema específico, muito particular, eu colocava uma outra musiquinha que era uma coisa sutil que ficava ali ao fundo. Quem prestava atenção na abertura conseguia entender a brincadeira, conseguia entender a referência, o easter eggzinho que eu colocava. E algumas pessoas não, mas easter egg é isso, né? A gente coloca. É mais uma punheta do editor do que qualquer outra coisa. Enfim. Aí no Agora é Outro Podcast eu tenho feito a mesma coisa. Até agora eu só coloquei a Internacional Comunista, a Internacional Comunista, mas em breve terão outras músicas que farão referência ao tema falado no dia, né, no programa. Falando agora sobre o Agora Outro Podcast, a gente já tá no oitavo episódio, que é uma parada assim, cara, né, depois que eu faleci, que teve toda aquela questão que vocês sabem, é, eu tentei voltar mais duas vezes com Teologia de Boteco, duas vezes. Uma vez teve uma questão muito problemática, algumas pessoas sabem, eu tava em casa com a minha namorada à época e foi muito traumático porque, enfim, não cabe, né, falar novamente sobre isso porque passou. E depois uma outra vez eu tentei novamente, mas também estava meio desanimado, estava embebido na minha crônica depressão e desejo também crônico de acabar com a minha própria vida. Hoje eu falava com um amigo meu sobre o quão positivo ou não seria naturalizar a gente conversar sobre desejo de suicídio, que é uma coisa problemática, uma coisa que gera tabu, mas não é o tema hoje, então não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre, na minha fecal opinião, sobre teologia de boteco, sobre, enfim, todas essas coisas. Aí tentei voltar mais uma vez, mas estava fudido da cabeça, estava mal da cabeça, acabei não voltando. Enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas agora, no dia 7 de março de 2023, veja que legal, veja que pertinente. O primeiro Teologia de Boteco, que na verdade antes desse eu fiz um piloto que nem se chamava então Teologia de Boteco, com o Melhoranza, de a gente falando, a gente conversando. Era um podcast que a gente tinha lá no Crentaços, que era eram devocionais, mini devocionais, para quem não é cristão, para quem não tá inteirado disso. Era uma leitura e uma reflexão sobre um texto bíblico, né? E daí um dia lá eu resolvi chamar o Melhoranza e fiz um diálogo com ele sobre uma questão que nos era pertinente ao momento. E ficou tão legal a conversa que eu falei, porra, podia virar alguma coisa, né? Na, na sequência, eu chamei também novamente o Melhoranza e a Tamires. Eu não tinha ideia do que ia acontecer, eu não tinha ideia se eu ia, sabe, eu até pensava, pô, será que vai ter o Melhoranza como elenco fixo, a Tamires como elenco fixo? Mas a gente chamou a Tamires naquele dia porque cairia, olha só, no dia 8 de março de 2015. Então, no dia 8 de março de 2015, dia da luta das mulheres trabalhadoras, a gente gravou sobre a presença das mulheres no ambiente eclesiástico, né? Daí tava eu, Melhoranza, meio que como âncoras do projeto e a Tamires como convidada. Tamires que, não sei se você sabe, mas ela é esposa do Jonathan e tanto um quanto o outro, eles abraçaram o Crentaços depois que eu saí. Tanto o Jonathan quanto a Tamires, né? Eu vou falar especificamente do Jonathan porque ele
atuava muito fortemente, eu diria assim, quase que exclusivamente nas edições do Crentaços, né? Tanto dos vídeos, Na Minha Fé com a Opinião, quanto dos podcasts do Crentaços. Quando eu comecei o Teologia de Boteco, que então veio a se chamar Teologia de Boteco, eu voltei a editar. É, edição para mim é uma coisa muito, sabe, que me dá muito tesão fazer edição, sabe, fazer um texto fazer sentido, contar uma história a partir dos recortes, a partir dos inserts, a partir dessas coisas, tudo me deixa muito feliz fazer essas coisas, enfim, coisas da vida. Aí dá um salto em 2017, né, o falecimento da minha mãe, eu acabei me desvinculando do Crentaços, porque eu também estava com uma crise de fé que já começava a apontar a minha crise de fé em 2017, não apenas por conta do falecimento da minha mãe, mas também pelo nascimento da minha filha, a Sofia, que foi em 2015, mas em 2017 ela já estava mais grandinha, assim, e tal. Em 2017, com o falecimento da minha mãe, eu resolvi me desvincular integralmente do Crentaços e partir pro Teologia de Boteco, que era o site e também o podcast. Aí o bagulho andou pra caralho, porque eu comecei a pular de cabeça nessa perspectiva não mais religiosa da questão, ou teológica talvez da questão, e passei a tratar de temas exclusivamente políticos, de temas exclusivamente vinculados a questões da filosofia, a questões da política, a questões das artes, a questões das ciências humanas como um todo. E aí o Teologia de Boteco começou a pegar o formato que ele veio a ter até o fim de 2020, né? Que é esse formato que eu gosto de me identificar no Teologia de Boteco como um programa como um programa de divulgação das ciências humanas, né? Eu acho que a divulgação das ciências humanas é uma coisa que é feito muito pouco no Brasil, sobretudo, né, nesse aspecto, nesse ambiente digital e tudo mais. Popularizar essas questões, eu acho que é uma falta muito grande. Precisava de outras frentes fazendo a mesma coisa, fazendo não a mesma coisa, né, não mimetizando o que eu faço, mas fazendo as suas formas, fazendo as suas maneiras. Tudo isso. Uma coisa que é bastante interessante pensar, as pessoas falam, porra, porque o Monark que inventou a MesaCast e tal, não sei o quê. Porra, pega o Crentaço. Não era o MesaCast? Porra, claro que era, cara. A gente só não tinha vídeo, cara. Que eu acho bizarro. As pessoas falam, porra, é podcast, mas não tem vídeo. Mas podcast não tem vídeo. Se você filmar uma pessoa gravando podcast, você tem duas mídias distintas. Uma é o podcast e outra é a filmagem da gravação do podcast. Sou chato? Sou pentelho? Sou. Mas esse sou eu. 2017, daí 2020, né? Aconteceu o que aconteceu. Eu parei por conta disso de gravar o podcast. E 2023, no dia 7 de março, eu retorno com o Agora é Outro Podcast. Esse nome, Agora é Outro Podcast, algumas pessoas podem não perceber, mas, por exemplo, o Teologia de Boteco, imagina, TB, né? Tanto que os arquivos do Teologia de Boteco que estão salvos nesse computador são T maiúsculo, D minúsculo e um B maiúsculo. E os números, né? Aí as pessoas. E o símbolo, né? A logomarca, seja o que for, do Teologia de Boteco, essa que está aqui, ó, no meu microfone, é um A dentro de um círculo, né? Um A dentro da letra O e uma estrelinha. Cadê? Da classe trabalhadora, aqui. Né, invertido, né? As pessoas sempre identificam a estrela vermelha como símbolo da classe trabalhadora, mas, óbvio, por conta, né, dessa minha perspectiva anarquista, por causa das minhas leituras anarquistas e por conta de eu me identificar também como um homem anarquista, a estrelinha está preta. E o A e o O, né? Anarquia é ordem, ou anarquia e ordem, não sei o que você prefere, não sei o que você acha mais interessante pensar, se é anarquia e ordem ou a anarquia é a ordem. Pense nisso. Pense nisso, jovem, você que está aí. É... Aí eu fui pensando, quando eu fui falar com o Pimentel,
Sei que você não tá aí, mas eu te amo, cara. Te amo demais. O Pimentel, ele. Pô, vamos lá. TDAH, calma. Vamos primeiro terminar essa história. Aí eu pensei com. Eu falei com o Pimentel, porra, cara, eu não quero mais que seja teologia de boteco. Sobretudo porque eu abandonei a minha fé, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. Só acredito na rapaziada, assim como o Gonzaguinha. E aí eu passei a pensar que nome eu poderia colocar. Aí eu pensei, bom, várias sugestões surgiram, outras. Daí eu é, pensava numa sugestão, ia procurar, porra, mas já tem um podcast com esse nome, já tem um site com esse nome, já tem uma live com esse nome. Aí eu pensei assim, não, cara, tem que ser um nome que tenha as letras A e O no nome. Por quê? Porque as pessoas falam, porra, mas é teologia de boteco tem um A? O que tem a ver? E de fato, cara, o que tem a ver? Não tem nada a ver, porque o teologia de boteco, lá no início, o símbolo era uma taça de cerveja, né? Era um rótulo de cerveja, na verdade, né? Que foi feito por uns outrora amigos. É, e depois eu resolvi. E tinha esse azinho no meio, no rótulo da cerveja. Aí depois eu acabei diminuindo, simplificando, tentando minimizar ali as referências e tal. E acabou ficando só esse símbolo aqui, que é um A de anarquia, estilizado, né? Ele tem uns detalhezinhos que você pode verificar aqui. É o A dentro de um círculo, né? Que é a letra O, é o A escapando ali do círculo e a estrelinha, cadê? Aqui, da classe trabalhadora. Aí eu pensei, porra, um nome com A e O. Eu pensei, então vou focar A e O. A e O. Aí, entre outras tantas possibilidades, apareceu o Agora é Outro. Por quê? Porque as pessoas me perguntavam sempre, mas é o Teologia de Boteco? Eu falei, não, agora eu vou fazer um outro podcast e tal. Não, mas não é o Teologia de Boteco? Não, agora é e surgiu então o Agora é Outro podcast. Que é uma brincadeira com o fato de que ele é exatamente igual ao Teologia de Boteco, só que ele não é mais Teologia de Boteco, porque muitas pessoas vinham falar pra mim, mas é Teologia de Boteco, mas não fala de teologia. É Teologia de Boteco, mas fica falando mal da igreja. Veja, né, o Teologia de Boteco ele já era uma piada, né? Porque teologia em boteco, né? Você sabe que teólogo não frequenta boteco, né? Teólogo frequenta outros ambientes. Então, de qualquer forma, agora é outro podcast, não é mais o Teologia de Boteco, tá? Fica aí a explicação para quem tinha curiosidade. O Agora é Outro Podcast, já estamos no oitavo episódio deste programa, né? Desse novo momento. Aí, como eu falei, né? Desde 2009 fazendo podcasts, mas fiz um, fiz outro, teve um hiato, fiz outro, fiz um terceiro. Teve um momento ali em 2017, 2018, 2019 que eu tava fazendo uns 90 podcasts ao mesmo tempo. Se fosse contar os que eu participava, os que eu editava, os que eu ajudava outras pessoas a editar, fácil, dava uns 10 podcasts em simultâneo, assim. Às vezes sabe, eu gravava, assim, tipo, 5 podcasts na semana. Todos os dias. Eu gravava um, enquanto eu esperava o outro convidado chegar, eu já estava editando o outro. Pá, era uma zona. Era uma zona que, ao custo da minha saúde mental, ao custo de. da minha. Enfim, de várias outras coisas que não vem ao caso dizer aqui, foi um momento da minha vida, foi um momento que eu percebi quando você tem um conhecimento técnico, como as pessoas gostam de você e como te descartam facilmente também quando você abre mão de colaborar gratuitamente com estas. Então fica aí a reflexão, jovem, você que está aí do outro lado, se você tem um conhecimento técnico, escolha bem para quem você vai ajudar, em especial se for grátis. Claro, se estiverem te pagando, você não precisa escolher tanto assim. Talvez numa perspectiva capitalista pode até ser mais simples você escolher fazer ou não. Agora, se você for fazer de coração, seja mais criterioso ou criteriosa, beleza? Já estamos no oitavo episódio do Agora é Outro Podcast. Esse último foi sobre a saúde da população em situação de rua com a Tatiana Alecrim, uma pessoa que eu conheci muito, muito em cima da hora, mas ela é esposa de um grande amigo meu, que é
o pastor Giovanni Alecrim. A parte de eu ter abandonado a minha fé, ainda tenho muitos amigos cristãos, muitos amigos pastores. E o Giovanni Alecrim é mais um destes, mais um amigo cristão. E é também um artista digital, né, que fez a arte do Agora é Outro Podcast. Aquela arte vai é, nos programas, foi ele que fez. Então, Alecrim, te amo, cara. Obrigado por ter dado essa força. Você é um cara foda. É isso que eu tenho. Ainda que você não fale palavrões, porque você é um homem de Deus, você é um cara foda. E a Tatiana, né? Porra, quem ouviu o podcast viu. Ela falou pra mim, não, estava super nervosa. Eu falei, porra, imagina então quando eu tiver, sabe, descontraída. Daí a mulher desembesta a falar, porque ela falou muito bem, falou muito legal sobre as questões relacionadas à saúde e à cidadania das pessoas em situação de rua. Foi um programa lindo. Já gravamos sobre outros tantos temas, né? Estamos no 8º episódio, portanto, ou seja, 2 meses de Agora é Outro Podcast. 2 meses. Até quando vai funcionar isso? Eu não sei, porque de fato é bastante cansativo, né? Como eu falei, antes eu fazia uma porrada de coisa e tal. Na época eu era casado, eu tinha apoio da minha então companheira. É, não o apoio no podcast, mas apoio em outras coisas da vida que facilitavam um pouco a minha vida. E agora, estando separado, fica um pouco mais difícil. Talvez o volume seja menor, mas eu tenho certeza, eu garanto a vocês, aliás, que a qualidade vai ser a mesma. O outro podcast que eu soltei esses dias atrás aí é o 12 Sons. Eu soltei só no Telegram. Não soltei só no Telegram, soltei no SoundCloud também. Ele é um programa que foi uma experiência que eu fiz com o Lucas. Lucas, esse que eu gravei o segundo programa com ele. Na verdade, eu gravei o primeiro, mas daí depois eu gravei com as moças do Revoga Ensino Médio depois, mas o delas foi antes, porque era mais emergencial e tal. Enfim, foda-se, não muda nada pra vocês. É um programa de música, um programa que tenta mimetizar, que tenta imitar, talvez, a estética dos programas de rádio, os programas onde você ligava para pedir música e tudo mais. Uma das coisas que eu tenho que fazer em breve é comprar uma cadeira melhor para mim, que essa aqui tá foda. Que é um programa que é uma tentativa de imitar essa estética de rádio, né? Que você liga lá e pede uma música, pede a música da sua vida, a música do seu amor, a música, enfim. Só que esse programa tem uma série de problemas, né? Por exemplo, o copyright, que inviabiliza muitas coisas. Eu penso em fazer esse programa e distribuir exclusivamente pelo Telegram. Não colocar em nenhuma plataforma como Spotify ou Deezer ou coisas do gênero. Se vai dar boa, não sei, mas isso é também uma estratégia para as pessoas irem pro grupo, né? Agora só tem um grupo por enquanto, para o grupo dos Marginalité, que são os camaradas, as pessoas que gostam do programa, né? Possivelmente em breve eu vou fazer um grupo dedicado às pessoas que colaboram com grana. Para tanto, né, é necessário que colaborem com grana. Porque sem grana não tem como ter um grupo exclusivo para os colaboradores. Mas isso é uma outra história. Depois, quando eu for falar de grana, a gente fala sobre isso. Então, quer dizer, já são 2 podcasts, sendo que eu só lancei um episódio até agora. Eu já tenho material para fazer o segundo. Eu não recebi muitos feedbacks desse programa. Umas 2 pessoas vieram me falar, ao passo que o Agora Outro Podcast, muita gente veio me falar, muita gente falou que gostou, que o áudio estava bom, que o áudio estava ruim. Então, eu não sei. Eu vou fazer esse próximo, vamos ver como é que vai ser se eu tiver muitas interações, se tiver muitas respostas acerca da qualidade. Pode ser que eu venha fazer novos programas, ou então, se eu verificar que não vale a pena, é óbvio que eu não vou gastar minha suada energia nessa iniciativa, sendo que pode ter outras. Uma outra iniciativa que eu gostaria de fazer também é o Pausa Podcast. Algumas pessoas gostavam demais do Pausa
quando tinha. Tinha gente que não escutava o Teologia de Boteco, escutava só o Pausa, que era um programa onde eu recitava poesias ou textos, né? A proposta de hoje era também fazer isso. Talvez eu vá ler os textos que estão até guardados aqui no meu Telegram. Tem um grupinho que tá só eu no Telegram, onde eu mando as coisas pro podcast. Eles estão ali. É, Era um programa onde eu recitava poesias, né? E outras pessoas recitavam poesias também, né? Tinha alguns convidados e convidadas que recitavam poesias. Eu acho que o programa, que o Pausa, ele poderia ser mais rico. Ele poderia ter mais coisa. A gente poderia falar sobre os autores, sobre os poetas e poetisas, sobre as pessoas que produziram aqueles textos que eu estou recitando naquele momento. Mas isso demanda tempo, demanda pesquisa, demanda muita coisa. Será que eu vou ter condição de fazer? Não sei, mas eu vou tentar. Eu já tenho um roteiro que está faltando pouca coisa para terminar. E tem o Giovanni Alecrim, que eu já citei ele aqui hoje, né? O artista digital que fez as artes aí do Teologia de Boteco. Agora é outro podcast. Ele preparou um outro, então a gente já tem dois roteiros para um pausa, vamos dizer assim, um pausa extra, assim, né? Um pausa estendido. O que eu pensei, eventualmente, é fazer assim, um pausa normal, vamos falar, um pausa pocket. Eu odeio termos em inglês assim, mas um mini pausa, sabe? Porque mini pausa já é, né? Você vê que não, mas enfim, o pausa, ponto final, e o pausa extra. Talvez a gente faça, vamos supor lá, vou falar sobre Vinícius de Moraes. Daí eu faço um mês inteiro, 4 semanas, falando, recitando poemas do Vinícius de Moraes. Ao cabo deste, faço então um pausa extra, falando sobre o Vinícius de Moraes e recitando ainda mais poesias dele, né? É uma possibilidade. O que vocês acham? Curte? Eu vou deixar esse vídeo aqui no YouTube também. Então, coloca aí nos comentários. Fala, porra, vale a pena fazer o pausa extra, fazer o pausa e o pausa extra. Ou vou botar um outro nome, pausa extra, ficou um nome horroroso, né? Pausa extra, tipo assim, parece. Além da pausa, vou parar mais um pouco. Não sei. Não sei ainda o que farei. Mas. Mas eu gostaria muito. Porque literatura, poesia, é um tema que eu gosto demais. Assim como música, né? O tema do podcast anterior, a saber, o 12 Sons. Se você não conhece o 12 Sons, me chama, fala aí nos comentários também. Cara, cadê esse programa? Quero ouvir, que eu boto o link para você ouvir. É uma entrevista, uma espécie de entrevista, né, uma brincadeira com o Lucas Mota, o autor do Olhos de Pixel, vencedor do Prêmio Jabuti, que eu entrevistei no segundo episódio do Agora Outro Podcast. Então, quer dizer, música, literatura, né, já tem o Agora Outro Podcast, onde eu falo sobre filosofia, sobre ciências humanas como um todo, sobre artes. Daí sobre música, onde a gente fala sobre música, ou melhor, né, a gente fala de músicas, não sobre a teoria da música, né, óbvio. Tem o Pausa, que eu recito poesias e outros textos também, não apenas poesias, mas prosas, outros textos. Se vier acontecer o Pausa Extra, que vai ser um pouco mais amplo, então a gente vai falar também sobre os autores, que é uma coisa que assim está no meu coração há muito tempo, desde a época do Teologia de Boteco. Eu queria ter um programa assim, falando. Tem alguns programas na Podosfera que fazem algo parecido com o que eu queria fazer. E eu não vou citar nenhum agora, mas se eu lembrar deles, coloco o link aí embaixo. Se você quiser, se tiver interesse, me chama aí nos comentários e fala, Barba, cadê os podcasts parecidos com o que você quer fazer? E, uh, além disso, além desses dois podcasts extras, né, que é o 12 Sons e o Pausa, eu gostaria muito também
de reviver uma das experiências mais legais que eu tive também, que não era ah, outra coisa senão um derramar de uma terceira paixão minha, né? Música, poesia e a anarquia, que é reviver o Anarquia em Movimento. Eu não tenho mais a parceria do Acácio, que é um cara que indiscutivelmente tem um conhecimento brutal sobre o tema, poderia falar horas e horas sobre o tema, né? O meu conhecimento sobre essa questão diante dele é muito escasso, muito superficial, mas mesmo sem o Acácio, posso vir a encontrar outro parceiro que tope meter a cara, fazer essas coisas, ou ainda não, ou então fazer só eu, fazer um programa sobre o tema, né? Fazer um outro formato, né? Aquele formato do pausa, ele era mais parecido, era um bate-papo, tinha entrevistados às vezes, não sei ainda. Talvez fazer uma coisa mais parecida com esse pausa extra, falando sobre anarquia, citando textos anarquistas. No pausa, antes de eu falecer e voltar, tinha alguns textos anarquistas que eu li, né? Então talvez se fosse um pausa extra falando sobre esses textos anarquistas, se encaixaria também nesse formato. Estou pensando aqui, né, o que eu faço. Consigo fazer uma vez por mês o pausa extra, uma vez por mês anarquia em movimento e manter o teologia não, manter o anarquia em movimento. Tá difícil. Manter o agora outro podcast semanal. Então veja, já são agora é outro podcast, o pausa extra, 12 sons e anarquia em movimento. São 5 programas que eu pretendo fazer. Ainda, além disso, tem a live que eu estou pretendendo fazer com o Fernando. O Fernando cara, pensa num amigo de verdade, cara. Um cara que quando eu precisei, não virou as costas. Então, a parte disso também, ainda que ele não fosse tão meu amigo assim, poderia fazer porque já fiz programa com gente que não valia um centavo, né? Vocês sabem de que eu tô falando. Ah, mas o Fernando é um cara foda, foda. E daí a gente tá pensando em retomar o Rabo de Galo. Fazer o Rabo de Galo em dois formatos também. Fazer aquele formato antigo do Rabo de Galo, comentando filmes antigos, né? Fazendo aquela puta crítica social foda que a gente, que a gente fazia no Rabo de Galo com filmes antigos. Os programas estão aí em algum lugar. Não, os programas não estão aqui porque quem editava era o Fernando. Então estão lá na casa dele. Mas se bem que parece que deu um problema no computador dele. Não sei se ele tá com esses programas aí. Enfim, foda-se. Os programas existiram, você sabe. E in- intercalando com esse programa de filmes, fazer um programa de leituras de notícias, a saber, reacts, né? Outra coisa que é interessante pensar, né? Eu falei, ó, você fala que o Monark inventou o MesaCast, né? E não foi. O Monark, obviamente, né? Já tinha coisas parecidas nos Estados Unidos, já tinha. Não sei se aqui no Brasil tinha coisas do gênero, mas seja como for. É, esses dias eu tava pensando, você lembra lá no Crentaços, tinha uns textos que eu chamava de head comments, né, na época que eu ainda gostava de textos em inglês. Porque eu pegava o texto de um portal de notícia, né, pegava uma notícia e colocava, reescrevia ele inteiro no post do meu site. E dentro do texto eu colocava inserções de textos, comentários meus na cor vermelha. Por isso que eram head comments, entendeu? É... E daí eu fiquei pensando, porra, aquilo ali era um react escrito, cara. Porque era a mesma coisa. Tipo, você estava lendo o texto, né, que o jornalista, ou que a jornalista escreveu, e daí no meio tinha uma coisa que te chamava, né? Puxava o teu olho por causa da cor. Isso aí tudo, ó, pra você ver como é que são. Na Bíblia Thompson, não sei se você que não é cristão ou que não tem o hábito de ler a Bíblia, a parte não sendo, mesmo não sendo cristão, tem elas e outras Bíblias também, né? Claro, não apenas essa. Mas aqui eu tinha o texto onde Jesus falava estava em vermelho, né? E era indiscutível. Você estava lendo o texto, pum, puxava o olho, puxava o olho. E daí eu pensei, pô, eu fiz a mesma coisa, só que com os comentários debochados que eu fazia.
Red comments porque eram comentários na cor vermelha, já, né, já era de esquerda na época, seja lá o que isso signifique. E, e era um proto react, né, de que hoje é feito em vídeo. A gente fazia em texto na época. Então, pretendo fazer com o Fernando, é, mas não reacts de fato como era, mas mais parecido com o que era o Benzina no Meião na época de ouro, quando era legal e antes de virar uma merda, né? E que era o seguinte, eu mandava uma notícia para outra pessoa com uma música e no tempo daquela música eu tinha que comentar a notícia e vice-versa. Não sei se a gente vai fazer exatamente essa dinâmica, eu gostava muito dessa dinâmica, fui eu que inventei, foi eu que propus, né? Então o meu filhinho, é óbvio que eu gostava. Tanto que daí depois o Benzina evoluiu, fez outras coisas, depois virou uma bosta, né? Como é hoje. É, mas na época eu gostava demais, porque era uma coisa muito dinâmica, dava pra fazer muitas brincadeiras com aquilo, dava pra rir, né? Que era uma coisa que a gente fazia no começo do Benzina. Dá muita risada. Então, além dos 5 podcasts que eu já falei, tem também o Rabo de Galo, que vai ser dois, na verdade, né? 15 dias um, 15 dias outro. Vamos falar de filme e vamos falar de notícias. Tem mais coisa? Possivelmente tem, porque eu vou tentar fazer tweets ao vivo, óbvio, né? Vou chamar o Olavo de Carvalho aqui pra fazer tweets ao morto. Fazer tweets, fazer lives, né, por aqui. Aí sim, fazendo reacts de outras coisas, fazendo reacts de vídeo, fazendo reacts de notícias, fazendo reacts de tantas outras coisas que imagino, espero pelo menos, que lá no grupo dos clientes Marginalité eles me ajudem, me mandando as notícias que eles querem que eu interaja, me mandando as notícias que eles querem que eu reaja. Então já são 7, é, é, 7 atrações aí que eu pretendo colocar no ar em breve. 2 em parceria com o Fernando e o restante só eu. Para tanto, cara, chegou o momento. Para tanto, é óbvio que eu preciso de grana, né, cara? Não sei se eu já comentei com vocês, mas a empresa que eu trabalho será vendida, né? É uma empresa estatal, será privatizada em breve. E o que será de mim? Não sei, não saberemos. O que eu gostaria que fosse de mim? Eu gostaria de conseguir levantar uma grana massa para conseguir produzir é, material em tempo integral. Será que eu consigo levantar essa grana? Não sei. Não sei em especial nesse tempo, né? Porque não é um tempo tão grande assim, porque o bagulho é tenso. É óbvio, as formas de colaborar, por enquanto, são apenas doações pelo apoia.se barra agora é outro podcast ou pelo Pix, que é agora é outro podcast @gmail.com. Só que, como a gente bem sabe, doações são complexas, né? É claro, antes de mais nada, mesmo que não hajam doações, mesmo que as doações caiam, eu vou continuar tocando, eu vou fazendo conforme eu conseguir, né? Só que o fato de trabalhar numa empresa pública me dá muita tranquilidade para fazer algumas coisas que, em indo para uma empresa particular, da iniciativa privada, né? Talvez eu perca alguns benefícios que hoje eu tenho. Como que vai ser? Não sei, não quero fazer terror. Nossa, então me dê milão aí. Cada um que tá vendo aí me dá R$ 1.000, porque senão não vai ter mais agora outro. Não, não sei. Pode ser que dê, pode ser que não dê. E eu vou tocando, conforme der, eu vou fazendo, porque esse negócio aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E gosto pra caralho. Essa aqui é a verdade. Se eu vou conseguir fazer, não sei. Mas eu quero fazer. E eu gostaria muito de fazer isso em tempo integral. Fazer, tipo, sabe? Acordar 7h30, fazer meus 1.500 abdominais. 8 horas começar a gravar. Não faço 1.500 abdominais. Eu faço 1.500 abdominais em 6 meses. É isso. Mas gostaria sim de fazer. Então eu tô pensando em fazer outras
iniciativas para pessoas que colaborem com grana, fazer um grupo fechado, fazer é, amigos próximos no Instagram, qualquer coisa assim, eu não sei. Se você tiver alguma dica que você fale, porra, Barba, por que você não faz isso aqui, ó? Isso aqui seria foda. Me dá uma dica aí, me pode jogar nos comentários ou pode me falar pelas minhas directs. As minhas directs sempre foram abertas, sempre foram abertas. Então, pessoas que disseram: "Ah, tentei falar com você e não consegui. Queria saber o que que aconteceu e não consegui falar com você". É mentira. É mentira. Talvez eu possa não ter respondido por não ter visto. Aí sim, né? Mas eu respondo a todas as pessoas que vêm me questionar sempre. Então, quer dizer, se você tem dúvida sobre alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer, era só ter vindo me perguntar. Se você não perguntou, é porque você não quis saber, não tinha interesse em saber ou tinha mau caráter a ponto de dizer fez sem saber que eu fiz. Mas, sendo assim, gostaria de dizer que em breve eu vou tentar bolar alguma coisa para ganhar grana. Essa que é a real. Como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Não sei se é que eu vou vender, eu vou abrir um OnlyFans, não sei. OnlyFans acho que não, não tenho coragem de tirar foto pelado não. Mas, pack da mãozinha, essa eu fazia, na moral. Mas, mas não sei. Eu pretendo, quero trabalhar com comunicação em tempo integral na internet. Isso me faria muito feliz. Eu sei que tem muita gente que gosta do trabalho que eu faço. Basta saber se as pessoas gostam tanto ao ponto de colaborar com grana, né? Vamos saber disso em breve. Fechou? Bom, acho que é isso, né? A proposta que eu tenho por enquanto são essas. Algumas pessoas falam, por que você não dá curso, né? Não sei, dá curso do quê? De filosofia? Dá curso de edição de podcast? É, pode ser que eu dê um curso, pode ser que eu dê cursos particulares, você me chama aí e fala, cara, quero aprender a editar um podcast igual agora outro podcast. Te ensino a um custo bastante é, simbólico, não, porque não é simbólico, mas é um custo bem baratinho. Essa aqui é a palavra. Fechou? Fechou demais? Então tá bom. Vamos ver aqui é, os textos que eu falei que leria hoje. Cadê aqui? Um texto tá aqui. Pô, tem um texto bem bacana aqui do Humberto Gessinger. Ah, e aqui, ó. Aceitar. Aceitar todos. Foda-se. Vamos ler um texto então? Na verdade, eu peguei 3 textos. Só que em um deles tá num site que tem 5, então talvez eu leia mais do que 3. Porque eu gosto de ler. Né? Por que, que eu vou ler isso aqui, né? Porque eu falei que eu ia ler. Talvez eu leia só 2. Foda-se. É... Cadê? É isso. Talvez eu leia só 2. Mas vamos ler. O primeiro texto que eu vou ler é um texto que inclusive eu coloquei. Coloquei. Hoje eu escrevi ele no papel lá no meu serviço e postei uma foto. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Escrever os textos que eu gosto de escrever. Reescrever, né? Textos que eu gosto. Porque eu acho que eles. na- Quando eu escrevo, eles se fixam mais. Né? Quando eu tenho que pensar sobre a palavra, quando eu tenho que mobilizar a minha mão, riscar. Né? Eu acho que os textos eles se tornam mais vivos. Algumas pessoas podem achar que é frescura minha, que é punheta de filósofo. Talvez seja, não sei. Mas eu gosto de escrever. Eu aprendi a fazer cadernos, inclusive, porque eu gostava de escrever. Eu comecei a ter essa mania quando eu era crente, né? Lá na primeira igreja que eu participei, na Igreja Evangélica Nova Vida. O pastor incentivava a gente a escrever
as dúvidas que a gente tinha para perguntar depois, né, em um outro momento, porque ele não tinha o hábito de abrir espaço para questões no meio do culto. E eu me tornei um voraz escrevedor, escrevia todas as minhas dúvidas e, e, e virou uma mania. Daí na faculdade era isso. Nas outras igrejas que eu frequentei, então, alguns pastores até ficavam de cara comigo, porque eu escrevia as coisas, eu ia perguntar, eles ficavam puto comigo, essas coisas. Vamos ler o primeiro texto? Outra coisa que eu gosto é de ler. Ler o texto eu gosto muito, eu sinto um tesão muito grande em recitar o texto, que é diferente de ler, né? Eu posso ler esse texto que eu vou ler aqui para vocês e posso tentar recitar. Eu não sou ator, eu acho que para recitar, recitar é interpretar o texto, né? E é uma interpretação que passa por essa perspectiva da atuação, assim, óbvio. Eu não sou ator, mas eu tento colocar emoção nos textos que eu leio. Então, inclusive em outros textos que eu leio também, quando eu vou ler um texto de filosofia, eu tento carregar esse texto de emoção, porque eu acho que é mais do que codificar os gráficos dispostos no papel em sons, né? Eu acho que você tem que puxar uma ideia, você tem que trazer ali de dentro a alma do homem ou da mulher que escreveu aquilo ali, né? Então, é isso. No dia de hoje eu falei que eu ia falar sobre textos que falavam de solidão. É, talvez eu tenha uma crise de choro ao longo dessa leitura, talvez. Mas vamos esperar que isso não aconteça, porque eu sou ultra hétero, vocês estão ligados, né? E ultra hétero não chora. Falei que eu sou ultra hétero, quase caiu o bagulho aqui embaixo. Primeiro texto é do Humberto Gessinger, que também é uma música. E o título é No Inverno Fica Tarde Mais Cedo. Vamos ler. Escuridão. Noite liquefeita e tudo toma uma forma. De novo, que já. De novo. Escuridão. Noite liquefeita. Tudo toma forma do corpo que se deita na escuridão. Escuridão. Nenhum olhar aceita. Tudo se transforma numa cama desfeita na escuridão. Escuridão. Hora da colheita para quem semeou o vento numa cama desfeita na escuridão. Um corpo que se deita, um corpo em tempestade. Agora já é tarde. Solidão. Hora da colheita para quem semeou o vento num corpo que se deita na solidão de uma cama desfeita. Um corpo em tempestade. Agora já é tarde. Esse texto é também uma música dele, né? Ou melhor, né? Esse texto é recitado em uma música, ou esse texto faz parte de uma música. Eu acho que a gente tem que pensar a música é, como duas expressões da arte, né? A poesia e a música também. Então, é uma música que é bastante simbólica pra mim, sobretudo nesse momento da minha vida que eu tô bem fudido das ideias. Mas é isso. Vamos ler o segundo texto? O segundo texto é daquele menino, não sei se você já ouviu falar, um tal de Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, conhecido como o Poetinha, Vinícius de Moraes. Esse homem, boa, mil e uma coisas erradas que ele fez na vida pra falar. Mas quem sou eu pra julgar, né, cara? Eu com certeza fiz tantas ou mais. Não fiz mais coisa errada que ele, com certeza. Mas eu tenho feito muitas coisas erradas ultimamente. Uma dica é erre menos. Tente errar menos. Quando eu comecei a trabalhar no Siga, que é uma indústria de carne aqui de Curitiba, do Paraná, né? Aí eu comecei a trabalhar com um cara que chamava Wilson, era meu chefe lá. E daí eu
Um dia lá eu perguntei se eu podia fazer alguma coisa, tipo, sei lá, usar impressora, alguma coisa do gênero, assim. Não era alguma coisa bizarra, assim, era uma coisa, tem empresa que libera, tem empresa que não libera. Daí eu falei assim, Wilson, posso usar a impressora? Não lembro se era isso, mas vamos dar esse exemplo. E daí ele falou, olha Cris, me chamava de Cris. Olha Cris, aqui você pode tudo, cara. Só não pode cometer erros. Pega, esse é assédio moral. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos ler o texto do Vinícius de Moraes, da solidão. Textos do Vinícius de Moraes, eles são bastante, como é que eu vou dizer? Líricos, assim, né? Não sei se essa é uma expressão correta, mas eu adoro os textos dele, adoro, adoro, adoro. Se você não gosta, o problema é seu. De Vinícius de Moraes, da solidão. Sequioso de escrever um poema que exprimisse a maior dor do mundo, Poe chegou por exclusão à ideia da morte da mulher amada. Nada lhe pareceu mais definitivamente doloroso, e assim nasceu o corvo. O pássaro agüero a repetir ao homem sozinho, em sua saudade, a pungente litânia do nunca mais. Será essa a maior das solidões? Realmente, o que pode existir de pior do que a impossibilidade de arrancar a morte do ser amado, que fez Orfeu descer ao inferno em busca de Eurípides e acabou por lhe calar a lira mágica? Distante, separado, prisioneiro, ainda pode aquele que ama alimentar sua paixão com o sentimento de que o objeto amado ainda está vivo. Morto este, só lhe restam dois caminhos: o suicídio, físico ou moral, ou uma fé qualquer. E como tal fé constitui uma possibilidade que outra coisa é divina, aliás, que outra coisa é a divina comédia para Dante, senão a morte de Beatriz, cabe uma consideração também dolorosa. A solidão que a morte dá à mulher amada deixa não é, a mulher amada deixa não é, porquanto absoluta, a maior solidão. Qual será a maior então? Os grandes momentos da solidão, a de Jó e a de Cristo no horto, tinham a exaltá-la uma fé. A solidão de Carlitos naquela incrível imagem em que ele aparece na eterna esquina no final de Luzes da Cidade tinha a justificá-lo o sacrifício feito pela mulher amada. Penso com mais frio na alma da solidão dos últimos dias do pintor Toulouse-Lautrec, em seu leito moribundo, lúcido, fechado em si mesmo, e no duro olhar de ódio que deitou ao pai, segundos antes de morrer, como a culpá-lo de ter gerado um monstro. Penso com mais frio na alma ainda na solidão total dos poucos minutos que terão restados ao poeta Hert Crane, quando no auge da neurastenia, depois de se ter jogado ao mar numa viagem de regresso do México para os Estados Unidos, viu sobre si mesmo a imensa noite do oceano imenso à sua volta, e ao longe as luzes dos navios que se afastavam. O que se terão dito, o que se terão dito o poeta e a eternidade nesses poucos instantes em que ele, quem sabe, banhado de poesia total, boiou a esmo sobre a negra massa líquida à espera do abandono? Solidão inenarrável, quem sabe povoada de beleza, mas será ela também a maior solidão? A solidão do poeta Rilke, quando na alta escarpa sobre o Adriático, ouviu no vento a música do primeiro verso que desencadeou as Elígias de Duino, será ela a maior solidão? Não, a maior solidão é a do ser que não ama. A maior solidão é a do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana. A maior solidão é a do homem encarcerado em si mesmo, no absoluto de si mesmo, e que não dá a quem pede o que lhe pode dar de amor, de amizade, de socorro. O maior solitário é o que tem medo de amar, o que tem medo de ferir e de ser ferido. O ser casto
da mulher, do amigo, do povo, do mundo. Esse queima como uma lâmpada triste, cujo reflexo entristece também tudo em torno. Ele é a angústia do mundo que o reflete. Ele é o que se recusa às verdadeiras fontes da emoção, as que são patrimônio de todos, e encerrado em seu duro privilégio, semeia pedras do alto da sua fria, desolada torre. Porra! Toma no cu, hein, mano? Ele citou algumas coisas aqui, falou do Edgar Allan Poe ali, do Corvo, né? Não sei se você já leu. Vou fazer o seguinte, num próximo, vou ler o texto completo aqui do Corvo. Eu tenho ele aqui. Caiu os papéis aqui. Eu tenho ele aqui, ó. Vou fazer a leitura dele integralmente para vocês no futuro próximo. Se esse vídeo aqui tiver alguma relevância, né? Se vocês... Caiu os papéis aqui. Se vocês não falarem nada desse vídeo, também não faço. Sou desses. Falou da Divina Comédia, dava para fazer uma leitura de um texto, né? Falou de outros tantos poetas, alguns que eu não conheço também, vou pesquisar. Falar com gente inteligente é foda, né? E qual é a melhor maneira de falar com gente inteligente se não ler os textos que eles deixaram pra gente? Né? Falar nisso, eu tenho também colocado um texto por semana. Tenho pensado na terça-feira como dia de colocar texto, mas hoje, como já falei pra vocês, não foi um bom dia pra mim. Esses últimos, desde domingo pra cá, não tem sido um bom dia pra mim. Acabei não fazendo o texto. Então, prometo pra vocês que amanhã sai um texto, seja ele um tema que for, sobre o que for, mas eu vou escrever. Para você que gosta de ler, eu sugiro que você também escreva. É isso. Seja o que for, escreva. Vamos ler um último? Só para terminar? Porque daí já bate 1 hora e eu já vazo. Tem um. Tem um autor que é o meu preferido. Meu preferido de língua portuguesa, porque eu só leio em português. Inclusive é o cara que traduziu esse texto aqui. Opa, caiu meu remédio aqui. Que é um dos caras que... Os dois caras que traduziram esse aqui são dois dos meus preferidos autores. Que é o Fernando Pessoa e o Machado de Assis. Aqui, ó. O Corvo, Fernando Pessoa e o Corvo, Machado de Assis. É legal porque os dois traduziram o texto, os dois traduziram o texto de uma maneira sublime, ainda que o Machado de Assis, né, dissesse que não era o homem da poesia, mas ele faz uma tradução que é descabaçante. Dá pra fazer duas leituras. Uma leitura do Fernando Pessoa e outra leitura do Machado de Assis. Que porra, sabe? São dois poemas diferentes que são mesmo. É uma coisa quase como, sabe, a Trindade, assim, sabe? São dois que são um, mas são distintos entre eles. Último texto, então, já que a gente falou desse que é pouco e tantos, desse que é muitos e um, a saber, Fernando Pessoa. Vamos ler um texto dele, na figura de Ricardo Reis. Falando também sobre solidão, que é um momento que eu tenho vivido na minha vida nesses últimos dias. Estás só, de Ricardo Reis. Está sós, ninguém sabe, cala e finge, mas finge sem fingimento. Nada espere que em ti já não exista. Cada um consigo é triste. Tem sol se há sol, ramos se ramos busca. Sorte se a sorte é dada. Que tesão, né, cara? Vocês não ficam com tesão? Vocês não ficam de pau duro com esse negócio? Eu fico. Porque de fato, poesia é de fuder, né, cara? Meu Deus do céu. Enfim, eu acho que não apareceu ninguém. Eu vou jogar esse vídeo aqui também no YouTube. Queria agradecer as pessoas. Não, parece que tem 3 pessoas aqui.
Eles não falaram nada no chat. Vou jogar esse vídeo também no YouTube, então se você está vendo no YouTube, saiba que tem lives na Twitch para você interagir comigo também e tudo mais. Quero agradecer as pessoas que estão aí, essas 3 pessoas. Quero agradecer as pessoas que colaboram no apoia.se/agora é outro podcast e também mandam grana eventualmente no agoraeoutropodcast@gmail.com. Se você curtiu esse trampo, se você curtiu os outros trampos que eu faço, se você quer que o cenário melhore, se você quer que a iluminação... Me diga, o que você achou da iluminação? Tá boa, tá ruim? Eu acho que faltava uma outra luz do lado de cá e talvez uma luzinha de contorno atrás. Mas eu vou desenrolar essas luzes aí. Luzes com cor também, que eu quero dar uma variada. Vou colocar uma bandeirinha anarquista ali atrás para dar um tchan. Botar uma bandeira da Palestina também, porque se pintar algum idiota aí já sabe com quem que ele tá falando. Então, é isso, galera. Agradeço demais a presença dos que estão aí. Agradeço demais quem pode colaborar. E um beijo, cara. Valeu demais. Vocês me ajudaram a dar uma aliviada na cabeça de um depressivo hoje. Valeu? Um beijo, valeu, fui.